Olá, alunos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa 12ª aula. O nosso assunto de hoje é sobre a compressibilidade e o adensamento deste solo. A imagem, nossa primeira imagem, vocês já podem imaginar do que se trata, né? Nós vamos conversar sobre a nossa famosa Torre de Pisa, onde essa torre, ela possui e é famosa por conta do seu recalque. Ela tem a sua inclinação muito famosa. Inclusive, se tornou e é um dos pontos turísticos mais visitados no mundo. E por que aconteceu esse recalque? Como que aconteceu esse recalque? O que nós podemos aprender analisando esse recalque? É o assunto da nossa aula de hoje. Além desse recalque, vale lembrar, vale ressaltar de um recalque muito famoso que nós temos aqui em território nacional, que é o recalque dos edifícios da cidade da Orla de Santos. Esses edifícios, eles são famosos por conta dos edifícios tortos, por conta da sua inclinação, que também sofreu um adensamento deste solo. Então, pessoal, do ponto de vista da fundação, da construção, também conhecido o adensamento, né, a compressibilidade, o adensamento deste solo, ele também é conhecido como recalque. O recalque pode ser, então, definido como a deformação que vai acontecer devido a um carregamento aplicado. Esse carregamento é o peso próprio da edificação. Então, nós temos um deslocamento vertical da base dessa fundação. Lembrando que esse deslocamento, ele pode ser íntegro, certo? Ou ele pode sofrer algumas inclinações. Pode ter um deslocamento, um recalque distorcional, certo? Vale lembrar também que todo recalque, toda estrutura recalca, certo? O que isso significa? Que é previsto, é normatizado o recalque. Porém, esse recalque ele precisa ser uniforme, certo? Então, nós temos limites de recalque. Por quê? Porque todo solo, ao receber o carregamento da própria edificação, vai sofrer ali um deslocamento do nosso solo. Ou seja, nada mais é que esse deslocamento é a interação solo-estrutura. Como eu disse para vocês anteriormente, todos esses valores são limitados pelas normatizações. Porém, em situações mais graves, o que acontece? Quando esses valores são ultrapassados os limites, acontecem as manifestações patológicas, certo? Acontecem algumas fissuras, acontece alguns danos em algum sistema da edificação e pode levar em situações mais graves, quando não corrigido os primeiros sinais da edificação, pode levar inclusive à ruptura da edificação. Então, pessoal, o adensamento e a compressibilidade do solo é um assunto importantíssimo, uma vez que, se acontecido, se ocorrer em grandes proporções, pode levar inclusive a uma tragédia, certo? Então, como vocês podem observar, o impacto do estudo deste assunto em relação à edificação. A compressibilidade e o adensamento são, então, dois parâmetros em mecânica dos solos que nos permitem distinguir entre as propriedades tensão-deformação dos solos. Para os solos saturados, cujos vazios eles estão preenchidos de água, pode-se dizer que a compactação ocorre devido ao movimento da água neles contido. Se este solo for majoritariamente de grãos finos, como é o caso de solos argilosos, esta drenagem é lenta e vai acontecer ao longo do tempo, que é o processo chamado de adensamento. Então, pessoal, é o que aconteceu, inclusive, nos dois pontos que eu citei anteriormente, lá da Torre de Pisa e também dos prédios tortos da cidade de Santos.
Esses prédios, né, as duas edificações, elas foram assentadas em cima de um terreno, em cima de uma camada que possui ali grandes propriedades de argila, que possui grandes partículas das argilas. E como nós já estamos estudando há um bom tempo, as argilas possuem essa drenagem, possui esse adensamento ao longo do tempo. Isso faz com que, ao longo dos anos, a estrutura começou então a inclinar. Vale lembrar que tem uma diferença entre compressibilidade e adensamento, tá? Por definição, a compressibilidade é apenas uma propriedade do solo, independente do tempo. Então, independente do tempo, nós temos uma compressibilidade. Isso pode ser, então, entendido como a relação entre a compactação do solo, que é a mudança de volume, ou seja, o solo vai compactar, vai diminuir o índice de vazios, vai diminuir os poros, os vazios, certo? E a tensão efetiva sobre ele. A compressibilidade está atrelada com a redução dos vazios do nosso solo, que pode ser inclusive atingida, encontrada através da compactação. Já o adensamento é um fenômeno que vai decorrer ao longo do tempo e que é representado pela variação de volume do solo devido à drenagem da água preenchida nos espaços vazios do solo, certo? Então, para finalizar este assunto, né? Para resumir, a compressibilidade ela está atrelado à redução dos vazios do solo. É uma propriedade que vai ser independente do tempo. Já o nosso adensamento, ele está atrelado ao tempo, tá? Para, então, concluir este assunto. Outro ponto de extrema importância é que os solos argilosos apresentam um alto grau de adensamento, que é o que aconteceu, por exemplo, lá na cidade de Santos. Na cidade de Santos, os edifícios, as fundações dos edifícios, eles foram assentados sob uma camada de argila marinha. Então, nós temos ali uma argila marinha na cidade de Santos e foram realizados algumas sapatas assentadas em cima dessa região, assentadas em cima dessa camada. Como essa camada não tem uma boa resistência, uma boa capacidade de suporte, ao longo do tempo começou a adensar. Então, ao adensar, os prédios começaram a inclinar, certo? Então, em relação à cidade de Santos, está intimamente ligado ao tipo de fundação que foi assentado em cima de um solo que não tem resistência, tá? Nós sabemos, nós aprendemos, nós estudamos na disciplina de fundações que as fundações elas precisam ter um suporte, elas precisam ser assentadas sob uma camada que tenha resistência, que não aconteceu, por exemplo, lá na cidade de Santos, que foram várias sapatas assentadas em cima de uma argila. Como nós estamos estudando ao longo da nossa disciplina, você já deve imaginar que ao assentar um edifício em cima de uma argila que não tem uma capacidade de suporte, provavelmente há grande possibilidade de acontecer um recalque, ok? Os solos argilosos, então, apresentam este alto grau de adensamento ao longo do tempo. O impacto nas estruturas é mais complexo do que o da areia. Por isso, o adensamento deve ser estudado com mais ênfase na argila. Dentro deste tema de compressibilidade de adensamento, nós vamos empregar dois testes, que é o ensaio de compressão axial e o ensaio edométrico. Além disso, já que nós estamos falando de adensamento, nós temos a curva de adensamento. Essa curva de adensamento, ela
ela é plotada, está inserida de acordo com dois índices, né? De acordo com índices de vazio e de acordo também com a propriedade da pressão. Então, nós temos ali uma curva que é plotado em função do índice de vazios e em função da pressão que aquele solo está sendo submetido, tá? Os solos argilosos apresentam um alto grau de adensamento ao longo do tempo e o impacto nas estruturas é mais complexo do que o da areia, como já dito anteriormente. Além disso, nós podemos observar alguns pontos nessa curva de adensamento. E quais são esses pontos que merecem atenção? Um é a recompressão, o outro é a tensão de pré-adensamento, a reta virgem, uma reta de compressão virgem que vai ligar alguns pontos, e o amolgamento, certo? Nós vamos conversar sobre cada um desses pontos de atenção. Ao observarmos então e estudarmos a curva, nós vamos concluir que cada trecho dessa curva vai trazer alguma informação para nós, né? Vai proporcionar uma informação importante a respeito do histórico de tensões que aquele solo foi submetido. E o que significa então? Nós vamos conversar sobre o trecho de recompressão, o trecho da reta virgem e o amolgamento. O trecho de recompressão ilustra o trecho da curva onde o solo é submetido a tensões às quais ele já foi submetido anteriormente, ou seja, já sofreu em campo. Isso significa que aquele solo já sofreu algum tipo de recompressão, algum tipo de compressão ao longo do tempo. A tensão de pré-adensamento ilustra uma informação muito importante a respeito do histórico de tensões deste solo. Ele vai fornecer a máxima tensão que o solo, em análise, já sofreu em campo. Isto é, em algum momento da evolução deste solo, ele foi carregado e as sobrecargas, como nós podemos observar, pode ter sido camadas de solo que mais adiante foram retiradas, foram erodidas, foram escavadas, porém, esse solo já sofreu compressão anteriormente. Então, é possível determinar pela curva de adensamento. E o que é o amolgamento? O amolgamento do solo é a situação da perda de resistência. É o estado último daquele solo, tá? Ele vai perder a resistência de um solo devido à estrutura, à destruição da sua estrutura. Então, aquele solo vai perder totalmente a sua estrutura. É o que caracteriza a lama, a formação da lama nos solos argilosos. Então, os solos argilosos, quando ela representa aquela lama, significa que já perdeu toda a sua estrutura. Por mais que tenha os solos argilosos, eles tenham, então, uma plasticidade, porém, o que é a plasticidade? É a capacidade de retornar ao seu estado natural, certo? Mesmo ele pode voltar ao seu estado natural muito mais fácil, né? Ele perde algumas estruturas, porém, ele consegue retornar no seu estado natural. Porém, na formação, o fenômeno de formação da lama é quando já perdeu totalmente a resistência e a destruição da estrutura, certo? O amolgamento segrega a estrutura original do solo, ou seja, fragmenta as ligações existentes desde a sua formação e provoca uma redução da resistência. Em contrapartida, o trecho da reta virgem vai nos informar, vai representar as novas tensões que o solo está sendo solicitada. Vamos conversar um pouquinho sobre a compressibilidade dos terrenos permeáveis. Para os solos, então, altamente permeáveis, quais são os solos altamente permeáveis? Que nós já conversamos. São as areias, os pedregulhos, os cascalhos. A pressão efetiva é praticamente sempre igual à pressão aplicada. E, portanto, a deformação acontece de maneira muito rápida, tá?
Tal deformação pode ser facilmente explicada pelo reajuste das partículas, das próprias partículas do solo. Portanto, a deformação de solos permeáveis é muito mais irreversível do que a da argila, certo? E a compressibilidade dos terrenos pouco permeáveis, que é a argila. Ela pode ser classificada como deformação da estrutura da argila após a aplicação brusca do carregamento e a compressão instantânea da fase gasosa. Então, é um ponto importante quando trata-se das argilas. E é possível, então, distinguir os tipos de recalque a partir de 2 pontos de vista, a partir do solo e da estrutura. O solo, ele vai ter ali um ponto imediato, o primário, o secundário e o colapso, tá? Já a estrutura tem um recalque uniforme, que é quando a estrutura tem um deslocamento totalmente uniforme, diferencial, que é quando um ponto tem uma diferença de recalque maior do que o outro, e o distorcional, que além do diferencial, sofre ali uma rotação, tem uma angulação em relação ao seu recalque. Como disse anteriormente, o recalque imediato é a primeira fase, é imediato, observada no nível do solo em decorrência dos serviços iniciais da fundação. Já, e geralmente é observado em solos arenosos e em solos não saturados. Já a etapa do recalque primário é devido ao peso próprio da estrutura, certo? E também o recalque secundário é a compressão volumétrica do solo a partir do deslocamento das partículas, do rearranjo das partículas. E é observado bastante em solos que possuem presença de matéria orgânica, tá? Então a matéria orgânica vai reagir e as estruturas elas podem modificar e gerar ali um recalque secundário. E por fim, nós temos o colapso, que é quando as ligações da estrutura das partículas elas se rompem. Então ali perde totalmente a sua capacidade de suporte. Certo? Então, pessoal, muito obrigada e eu vejo vocês na nossa próxima aula.